peitos, meu Deus, a sobrancelha, etc, mas enfim. Gente, eu tô com muita saudade de vocês, mas tudo isso aqui é por uma boa causa, uma ótima causa, para que vocês consigam, continuem estudando em casa. E já afirmo que, possivelmente, um cachorro vai latir, vai fazer algum escândalo, eu vou beber muita água, porque minha boca fica muito seca rápido, vocês sabem disso, eu tenho alguma deficiência. Eu não tenho aptidão com isso aqui, então eu não vou conseguir, talvez, fazer edição, então eu vou tentar fazer do meu jeito, mas com todo o coração, com todo o carinho. Eu tô gravando pelo computador porque é muito mais prático. Eu já consigo mandar o vídeo daqui, eu vou tentar hospedar no YouTube. Nunca hospedei vídeo assim no YouTube, vou tentar, prometo. E vou colocar no Google Classroom, que chique, né? Nossa sala de aula virtual, que vocês já têm aí o código de acesso. Bom, então vamos lá. Essa aula aqui é sobre Direito Constitucional 2, é a disciplina do Direito Constitucional 2, que eu vou enviar para as 3 turmas, porém só algumas irá interessar, porque eu estou com uma turma mais atrasada, que por questão do carnaval, foi as turmas que ficaram prejudicadas naquela semaninha. Então, essa turma está mais atrasada, é da noite, é o terceiro período A da noite. Eles não tiveram esse conteúdo ainda comigo, por conta do debate, eles também se retiraram da sala para falar sobre o debate, então a gente ficou um pouquinho atrasado e nós vamos recuperar esse tempo agora. Mas todo mundo que quiser assistir para reforçar, para dar uma revisada, fique à vontade. Nós vamos falar sobre direito de nacionalidade. E não estranhe que eu fico me mexendo muito, porque é chique, eu tenho muitos chiques, eu preciso ir ao médico, inclusive, preciso muito. Enfim. Direito de nacionalidade. Nacionalidade, ela é um direito fundamental para vocês estudarem, saberem tudo que dispõe na Constituição sobre direito de nacionalidade. Vocês precisam entrar no artigo 12 da Constituição Federal. Esse é o artigo da nossa CF que trata sobre os direitos de nacionalidade. Bom, a nacionalidade ela pode ser primária e secundária. A primária, que diz respeito à nacionalidade involuntária, onde você não escolhe da onde você vai ter o vínculo político-jurídico originariamente. Isso decorre do local onde você nasceu e ou da nacionalidade dos seus ascendentes, dos seus pais. Ok? Então, quem pode ser brasileiro nato, conforme dispõe a Constituição Federal? Tô com o slide aberto aqui pra gente seguir uma linha, né? São brasileiros natos os que nascem no território nacional. Então, todo mundo, ainda que de pais estrangeiros, nascendo no território nacional brasileiro, é considerado brasileiro nato. Professora, existe alguma exceção? Nós sabemos que existe. Quando esses dois pais estrangeiros, o papai e a mamãe são estrangeiros, e pelo menos um desses dois estrangeiros está a serviço do seu país de origem, e esse serviço tem que ser um serviço público, diplomacia, ou embaixador, ou um cônsul, não importa. Esse serviço tem que ser um serviço público no país onde, aqui no Brasil, onde esse bebezinho está nascendo. Então, o papai e a mamãe são estrangeiros, eles vêm para o Brasil e pelo menos um deles está a serviço do seu país de origem. Não pode ser de um país diverso, o serviço tem que ser público e os dois devem ser estrangeiros. Não adianta o embaixador da Itália, da Alemanha, estar no Brasil e ficar com uma brasileira e com ela ter um filho e esse filho não poder ser considerado brasileiro nato. Isso não acontece, isso não existe. Então, serão brasileiros natos os nascidos no território brasileiro, exceto quando esse bebezinho é filho de pais estrangeiros e um está a serviço do seu país de origem. Não esqueçam disso, por favor. Vou tentar ser rápida, pra gente não deixar esse vídeo muito longo, já tá com 5 minutos. Água. Vamos lá. Esse primeiro critério do artigo 12, inciso 1º, a linha A, é o ius soli. Eu já falei com vocês em sala. Gente, se for surgindo alguma dúvida, vocês mandem pra mim, ou deem uma pesquisada, leiam um livro que vocês precisam tirar essas dúvidas se houver. A gente precisa deixar esse conteúdo bem definido porque é um conteúdo muito importante. Vamos lá. A linha B. A linha B, ela dispõe da mesma vibe, na mesma sintonia com a linha A na segunda parte. Por quê? A linha B, ela considera brasileiro nato o bebezinho que é filho de pai ou mãe brasileiros que estejam no exterior a serviço do Brasil. Então, se eu sou embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, estou representando o meu país lá.
Se eu tenho um filho lá, não importa com quem seja, esse bebezinho é brasileiro nato. Da mesma forma, um homem, por exemplo, o professor Antônio, o professor Robson, eles estão representando o Brasil no exterior. Então, estão servindo o nosso país lá no exterior. E lá eles têm um filho e esse bebezinho também será brasileiro nato. Certinho? Será brasileiro nato. Então, vamos lá para a linha C. Ainda quem vai ser brasileiro nato? Vimos que quem nasce no território brasileiro, ainda que de pais estrangeiros, exceto se esses pais estão a serviço do país aqui no Brasil, importa apenas um dos dois. Então, o embaixador pode trazer a mulher, ela não pode ser nada. E esse bebezinho ainda não vai ser brasileiro nato, certo? Então, a linha B se refere à mesma prerrogativa. Deus está representando o Brasil lá fora e lá ter um filho, esse bebê também ser brasileiro nato. E a linha C é na hipótese de onde eu estou no exterior, mas eu não estou representando a República Federativa do Brasil. Então, lá no exterior, o filhinho que eu tiver vai ser brasileiro nato C. Tem aqui um se, né? Uma possibilidade, desde que eu cumpra um segundo requisito. Então, eu tenho que estar no exterior para usar a linha C e tenho que fazer um outro ato. Que outro ato é esse? Registrar essa criança numa repartição pública brasileira. Então, ou no consulado, numa embaixada, seja lá o que for, uma representação do Brasil no exterior, então eu vou me dirigir à mais próxima. No site do Ministério das Relações Exteriores tem lá todos os endereços, todas as cidades, estados que o Brasil possui representação. Então você vai se dirigir a essa representação e vai registrar a sua criança lá. Não é necessário que haja este registro, porque se não houver o registro e você ter o filho, você for brasileira ou brasileiro, e ter um filho no exterior e retornar com essa criança para o Brasil sem registrá-lo no exterior, você vai se beneficiar da segunda parte da linha C, quando você terá que aguardar, você não, seu filho, né? Ele vai ter que aguardar completar 18 anos depois de fixada a residência no Brasil para afirmar a sua vontade em ser brasileiro nato. Professora, então ele vai ficar esse tempo todo sem ser brasileiro nato? Obviamente que não. Obviamente que não. O nosso ordenamento jurídico já decidiu por bem conceder a condição de brasileiro nato temporariamente para esse indivíduo. Então, ele vai ser considerado brasileiro nato para todos os efeitos. Tu vai poder usufruir de todos os direitos de um brasileiro nato propriamente dito. Entretanto, essa condição será temporária, né? É algo temporário. Quando ele completar 18 anos, essa condição será suspensa. Então, vai ter a nacionalidade originária provisória suspensa e ele precisa entrar com uma ação de jurisdição voluntária na Justiça Federal, competente de onde ele está residindo, aqui no nosso país, e afirmar voluntariamente, expressamente, a sua vontade em ser brasileiro nato. Então, ele precisa entrar com essa ação depois de completado 18 anos a qualquer tempo. Só que esse qualquer tempo é ele que decide. Enquanto ele decide, ele tem suspensa a sua condição originária brasileira, nacionalidade originária provisória. Então, ele só vai conseguir ser brasileiro nato propriamente dito depois que ele completa 18 anos, entra com ação a qualquer tempo para ratificar a sua vontade em ser brasileiro nato. Se ele não fizer isso, fica suspenso e aí vamos ver no que dá. Tudo bem? Então, o Brasil não vai automaticamente considerá-lo brasileiro nato. Ele precisa, por meio de uma jurisdição voluntária, na Justiça Federal, requerer, afirmar a sua vontade. E aí, pronto, os efeitos são, inclusive, ex tunc, eles retroagem. Tudo bem, gente? Um beijo, vou gravar, para não ficar muito longo, agora nacionalidade secundária, exclusivamente para essa turma que ainda não viu esse conteúdo. Então, quem já viu, assiste, caso queira, só para reforçar, para revisar e etc. E daí vamos entrar no conteúdo novo. Também vou tentar gravar vídeo ou escrever a apostila para vocês. Um beijo, até logo!